Bora começar o nosso vídeo de hoje para discutir essa questão da SAF em um momento que o Goiás vive tenebroso, né, da sua história. Não quer dizer que a derrota no Clássico tenha justificado tudo isso, que o Goiás não presta só por conta de uma derrota. Não, e eu falava isso desde o ano passado. A forma que o Goiás está estruturado, ou que ele se estruturou nas últimas 20 temporadas, o Goiás não consegue mais fazer como em 2003, 2005, 2008, de competir basicamente de igual para igual, onde tanto a questão financeira não era tão grande, apesar de já ter uma disparidade, por exemplo, em relação aos direitos econômicos, mas os clubes de transmissão, os clubes brasileiros, os gigantes, eles se organizaram. Então, por exemplo, você não vê mais um Flamengo largado às traças, como era antigamente, um Palmeiras, um Atlético Mineiro também que ficou no Calvário por várias temporadas, um Botafogo, isso não existe mais. Os clubes estão profissionais, aqueles que não viraram SAF, né, que organizaram muito bem, igual o Cruzeiro, o Botafogo, né, que a gente não viu o Botafogo com um poder de investimento tão grande assim, e os outros que não viraram SAFs, eles se organizaram muito bem, tá? Você não vai ver, por exemplo, mais o Flamengo, um Palmeiras, chegar numa crise de cair para a Série B e ficar 3 temporadas entre 10º, 15º, 16º, não vai ter isso mais, tá? O cenário econômico é totalmente diferente. Pode acontecer isso? Pode, porque o futebol ele é imprevisível. E uma montagem de um elenco ruim, algo nesse sentido, pode acontecer. Mas é a mesma coisa do Real Madrid se tornar um clube mediano na Espanha, ou o Manchester United. Isso não vai acontecer mais. Então, o futebol brasileiro, ele já é difícil por si só. Não é culpa do Goiás estar fora dos 12 grandes, não. A coisa aqui é muito mais embaixo. Os clubes do Brasil são grandes, há cidades muito grandes também, então não é, por exemplo, como alguns países, a Argentina, por exemplo, Buenos Aires, talvez na Argentina tenha 3 cidades futebolísticas, 3, 4 no máximo, né? Córdoba, Buenos Aires, Mendoza e Rosário, né? Tirando isso, é muito difícil, é um pinguinho aqui e outro ali, mas não tem, por exemplo, um clube grande em cada estado, igual você vem aqui no Brasil, tem o Goiás aqui, tem o Santa Cruz e o Sport em Pernambuco, aí você sobe um pouquinho mais, tem o Ceará e o Fortaleza, você desce tudo isso, você encontra ainda desses clubes fora do eixo, o Atlético Paranaense, o Coritiba, tem em Florianópolis também o Figueirense, o Criciúma no interior, a Chapecoense. Então assim, o futebol brasileiro ele já é complicado, e se você não tiver uma profissionalização, não levar ele a sério, aí que você cai do cavalo, e foi justamente o que o Goiás fez. Teve clubes que se destabilizaram anteriormente ao Goiás, né, ali ainda na década de 90, no comecinho dos anos 2000, e sumiram do mapa. Quer um exemplo? O Remo, o Paysandu também, clubes que são grandes assim como o Goiás, nesta questão de clubes fora do eixo, mas que por falta de organização eles sumiram. E o Goiás, para mim, eu não tenho esperança mais na questão... não digo em relação a quem está dentro do clube, tá? Não quer dizer que com a chegada da SAF todo mundo tem que sair, que os profissionais não prestam, não é isso. O Goiás ele é um clube mais profissional hoje do que já foi no passado. Só que eu não acredito mais nesse modelo associativo. Essa questão de vem um presidente, vem um conselheiro, vem sugestões, eu não acredito em política e no futebol não seria diferente também. Então essa é a minha visão, tá? Você pode ter a sua, a gente fica 100% à vontade aqui embaixo na seção dos comentários. Não acredito nesse modelo mais. Além disso, a cultura do Goiás é de não comprar jogadores. O Goiás não compra, o Goiás não tem a coragem, a ousadia de tentar um jogador mais caro. Volto a repetir, não estou falando para o Goiás trazer o Michael e o Pedro Raul para jogarem a Série B. Isso seria imprudência, o Goiás não tem essa condição. Só que se o jogador pedir 50 mil a mais, o Goiás fecha as portas. Se o jogador pedir uma compensação financeira de 3 milhões de reais, o Goiás pula lá em cima. Não estou falando para ser bobo e comprar o jogador de qualquer jeito. Não é isso, volto a repetir. Mas a questão, a coragem de ter um investimento. E hoje não é nem só em relação a pensar em título. Para você se manter na Série A nos moldes atuais, você tem que pensar numa folha de pelo menos 6 a 8 milhões de reais. Aqui está o mapa de movimentação, a folha salarial de alguns clubes, né, da Série A do ano passado, os clubes nordestinos. O Fortaleza, 7 milhões. O Vitória já chegando na Série A com 6 milhões de reais. Aonde que o Goiás, no primeiro ano de Série A, faria isso? Claro, o Vitória foi um pouquinho irresponsável também, é bem verdade. Se o Vitória caísse, ele poderia se colocar numa situação financeira delicada. Mas era o que dava para fazer no momento. O Bahia, que virou uma SAF, 7 milhões e meio, pode chegar até 10 milhões. E agora a gente vê os clubes que voltaram para a Série A, os nordestinos. O Ceará terá uma folha de 6 milhões. O Sport pode chegar até 8 milhões de reais. E outra coisa, o Sport já investiu até o presente momento 40 milhões de reais. Não são com recursos próprios, tá? São agentes do mercado que contratam alguns jogadores
e repassam ao esporte com potencial de revenda futura, enfim, de lucrar também com este cenário. Mas você vê pelo menos os clubes tentando, se movimentando, não ficando só naquela coisa de receita de bilheteria, sócio-torcedor, direito de transmissão e muito mais. No Goiás a gente não vê isso, tá? Tem até uma informação positiva em relação à SAF do Goiás, que eu quero dividir com vocês daqui a pouquinho, mas dentro desse cenário de a gente ver outros clubes investindo, o Goiás não consegue sair do lugar. E sem a SAF, sendo bem honesto aqui para vocês, tá? Não vai demorar muito. Eu dou no máximo 3, 4 anos. O Goiás, continuando nesse modelo de hoje, com a capacidade financeira atual, o Goiás não conseguirá mais sair da Série B. Vai ser um clube, por exemplo, como o Guarani, o CRB, quem mais? O Ceará, que ficou muitos e muitos anos na segunda divisão, o próprio Vila Nova. Tá? O Goiás pode ser um clube até mais forte, mas não vai nem conseguir, nem sequer ser esse clube ioiô, de chegar na Série A. Por quê? Porque os valores estão cada vez maiores e o Goiás parou no tempo. Hoje a gestão é um pouco profissional, mas ainda não tem essa capacidade financeira de fazer um aporte, por exemplo, de 5, 6, 10 milhões de reais em uma folha salarial. Então eu vejo como a última expectativa, a última esperança para o Goiás não é dirigente mais, não tem nada disso. O Goiás tem que se transformar em uma SAF o mais rápido possível. Você pode deixar a sua opinião e agora vem uma notícia também importante que eu quero passar aqui para vocês. Vem comigo conhecer 3 esportes de raquete num único dia. Para começar, nós vamos fazer tênis na quadra de piso duro, uma ótima opção para alunos iniciantes do zero. As regras são as mesmas, porém a dificuldade diminui, pois a quadra é menor. Agora a gente vai para o saibro, um tipo de piso que pode ser jogado o tênis. Vem comigo. Tem também o queridinho do momento, o beach tênis. Fácil de jogar e ótimo para fazer novas amizades. E para finalizar, o pickleball, que está conquistando o mundo inteiro e é o mais divertido e fácil de jogar. Também já chegou aqui na Bueno. Quer viver mais aprendendo um esporte de raquete? Entre em contato com a gente e vem para Bueno. O link da Bueno Tênis Club você encontra aqui abaixo na descrição do nosso vídeo para você agendar a sua aula, iniciar um novo esporte nesta temporada de 2025, tá bom? Em relação à SAF, o Goiás teve esta especulação, né? Uma empresa austríaca demonstrou um interesse em comprar o clube por R$1 bilhão, segundo informações do André Rodrigues. Para falar uma atualização, tá? Esta informação ela foi confirmada ainda em julho do ano passado. Não teve uma proposta na mesa para o Goiás, tá? Claro, tem que definir por quantos anos que é esse investimento, a porcentagem era de 70%, mas hoje a informação que eu consegui nesta quarta-feira, tá? Eu não posso falar exatamente o que é, da forma que foi me passado, porque ainda é muito embrionário e eu acabaria explanando muita coisa aqui, mas existe o movimento no Goiás, existe uma organização, existe um esboço já de SAF do Goiás, valores, envolvendo também questão da Serrinha. Volto a repetir, não posso falar exatamente o que é, porque senão eu posso acabar me prejudicando aqui, prejudicando até mesmo o Goiás. Mas o Goiás não está parado em relação a isso. Isso eu posso garantir para vocês. Pelo menos essa informação eu vejo com muito bons olhos. Porque eu fiquei naquela coisa, mas aí chama reunião para cá, chama para cá, para lá, muda estatuto e a SAF não está saindo do papel? Está, tá? O Goiás está se encaminhando para uma SAF e a gente deve ter sim desdobramentos importantes já nos próximos meses. Não sei confirmar para vocês se vai ser nesse mês, no próximo, mas uma informação que eu recebi muito importante, muito positiva, eu fiquei de fato animado com essa história. O Goiás não está parado em relação à SAF, tá bom? Então, pelo menos nesse caminho, acho que o Goiás ele tem um rumo a ser seguido. Você pode deixar a sua opinião, se você concorda, se você discorda. Alguns clubes aqui no futebol brasileiro que já se transformaram em SAF, tá? Com alguns valores também. Claro, não vai dar certo em primeiro momento, mas eu acredito muito mais em um formato empresarial, em uma gestão séria, com profissionais que trabalharam e estudaram para aquilo, do que essa questão amadora e, entre aspas, passional, né, que a gente tem aqui dos dirigentes do futebol brasileiro, e não é exclusividade do Goiás. Eu acho que o Goiás, inclusive, foi muita sorte de encontrar um cara, por exemplo, como o Ailê Pinheiro,
tá? Assim como o Atlético teve o Petraglia, enfim, claro que cada um tem que saber a hora de sair. O Goiás acabou não tendo isso, o Atlético Paranaense também vem penando nas últimas temporadas, só que já deu, tá? Uma coisa tem que ser passada, o bastão segue para outro, e é isso, tá? Pode deixar o seu pitaco sobre esse assunto. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e confira o link também da Bueno Tênis Club, nosso parceiro aqui do canal, para você começar o novo esporte nessa temporada. O link na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!